Fala galera, hoje eu quero discutir um assunto muito interessante contigo que é o seguinte. Provavelmente tu já falou coisas do tipo assim: eu não consigo aprender física, é muito difícil. Física é do capeta, é do demônio, eu não consigo aprender física. Ai, exatas é só pra gênio, pra mim não dá, eu sou de humanas. Entre outras bullshits por aí. Eu quero falar no vídeo de hoje contigo por que de certa forma é difícil aprender física e o que provavelmente está te impedindo de aprender física. Roda a vinheta e fica aí no vídeo comigo. Bom, para a gente começar, é óbvio que eu tenho que mencionar toda a deficiência educacional que a gente tem aqui no nosso país. Se tu estudou em escola pública, provavelmente tu passou por várias dificuldades na tua escola. Muitas vezes a gente não tem professor na escola, a gente tem uma estrutura muito precária, né? Os estudantes não têm livros, muitas vezes, não tem laboratório de informática. Então esses fatores é óbvio que contribuem para a tua dificuldade em aprender física, e não só física, como outras disciplinas também. Além disso, um outro fator que a gente pode citar é que provavelmente tu nunca foi estimulado na tua infância a estudar física, matemática ou até estudar no geral, ler livros. Tu deve ter crescido vendo aqueles desenhos animados em que eles mostram, sabe, aquele nerdzinho da turma fazendo conta e aquele cara é um antissocial, né, um cara totalmente fora da realidade. E isso certamente fica no teu inconsciente e tu acaba associando as disciplinas de ciência, como física, química, matemática também, como coisas além da tua realidade. Não, isso é para gênios superdotados, não é para mim. E até muitas vezes a forma como a física é ensinada contribui para isso também. Se tu olhar as histórias, as biografias dos principais cientistas que a gente estuda no ensino médio, como por exemplo o Isaac Newton, Galileu Galilei, muitas vezes eles são passados como se fossem grandes gênios, pessoas extraordinárias, extraterrestres, quando na verdade eles são pessoas comuns, eles cagavam, mijavam, transavam. Quer dizer, o Newton dizem que não transou, né? Mas tudo bem, são outros 500. Enfim, são pessoas de carne e osso, assim como eu e tu. Então não tem um empecilho nesse sentido de que física, química, matemática são só para gênios. Qualquer pessoa bota isso na tua cabeça. Qualquer pessoa consegue aprender física, matemática e química. Pode ser que uns demorem mais e outros menos, porque existem outros fatores aqui. Como eu já falei, se tu for estimulado na tua infância a estudar matemática, isso é mais fácil para ti, porque todo o teu desenvolvimento intelectual na infância teve contato com essas disciplinas. É que nem, por exemplo, andar de bicicleta. Se uma criança começa a andar de bicicleta com 3, 4 anos, ela vai ter muito mais facilidade de andar de bicicleta do que alguém que começou a aprender a andar de bicicleta com 17 anos, 16 anos. Mas igual isso não te impede de andar de bicicleta, mesmo que seja um pouquinho mais tarde. O mesmo vale para aprender física, química e matemática. Tá, mas agora que eu já falei todas essas dificuldades que tem a ver, digamos, com o meio que te cerca e que é muito comum no Brasil, eu quero explorar uma outra dificuldade que tu tem ao aprender física e que eu observei isso não só aqui nos estudantes do Brasil, mas também em estudantes de países com uma educação muito melhor do que a nossa, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França e etc. Olha só, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: pensa comigo na natureza da física. Sabe, o que é a física, afinal de contas? A física ela é o estudo da natureza, o estudo do universo, das suas propriedades e dos fenômenos envolvidos nele. Então a física vai estudar tanto o universo microscópico, lá do átomo e das partículas subatômicas, até o universo macroscópico de estrelas, galáxias, buracos negros e outros corpos que tem no sistema solar e por aí vai.
Só que para fazer isso, para a física estudar tantos fenômenos que a gente tem na nossa natureza, no mundo natural, a gente precisa fazer uma coisa que é abstração. E o que é uma abstração? Vamos pegar, por exemplo, uma batata. Olha só, eu tenho uma batata aqui. E eu quero estudar esse movimento da batata. A batata vai cair. Nota bem uma coisa. Eu posso dizer, sei lá, que essa batata ela é cheirosa. Que essa batata ela é feia. Que essa batata ela é pintada. Posso afirmar essas coisas. Só que todas essas características dessa batata, cheirosa, feia e etc., são subjetividades. Como assim subjetividades? Isso são coisas que, querendo ou não, elas partem aqui, professor Eric, do indivíduo. Mas se eu pegar outra pessoa, essa outra pessoa ela pode afirmar outras coisas. Ela pode dizer que não, a batata é fedorenta, que ela é bonita e etc. E é aí que entra a questão da física ser uma abstração. Quando a gente for estudar esse movimento da queda da batata, a gente não vai dizer que ela é feia, bonita, etc. Não, a gente não vai se importar com isso. A gente vai simplesmente tratar a batata como um objeto pontual, um corpo pontual sem tamanho. Ou seja, nós tiramos todas as características subjetivas da batata e a tratamos como um objeto bem abstrato. E por que a gente faz isso? Ora, porque a física é isso. A gente faz abstrações. E a gente também diz o seguinte, não, esse objeto pontual, ele estará sujeito ao campo gravitacional do planeta, no caso a Terra. E isso vai acarretar com que esse objeto descreva o movimento com uma aceleração constante, que é o movimento de queda livre. Então olha o caminho mental que a gente fez. A gente saiu de uma batata caindo para um objeto pontual sob a ação de um campo gravitacional, descrevendo o movimento com aceleração constante. Esse é um exemplo de abstração que a gente faz na física. Agora talvez tu diga, mas nossa, isso é muito fora da minha realidade, é pouco palpável. E realmente é. Mas aí que vem a grande questão e a beleza da física. Tu, ser humano, tu é um animal com uma capacidade intelectual fantástica. Eu não sou professor de biologia e talvez eu esteja falando alguma bobagem aqui, mas eu acredito que o único animal com essa capacidade de abstração é o ser humano. Tu é o único animal que tem essa capacidade de abstração, de sair de uma batata caindo para um objeto pontual sob a ação do campo gravitacional. E o grande ponto aqui é que muitas pessoas não sabem isso. Não sabem que, na verdade, a física é uma abstração. E eu sei que muitas vezes no começo isso pode parecer difícil, abstrair os fenômenos da natureza. Mas tu vai ver que conforme passa o tempo, fica muito mais simples estudar a natureza quando tu faz isso. Por exemplo, se eu tiver uma cordinha, tipo isso daqui, meu fone de ouvido, uma cordinha com alguma coisa presa ali no final, e eu fico balançando ela assim, fazendo esse movimento oscilatório aqui. Eu posso fazer uma abstração, posso construir um modelo para descrever esse movimento aqui, desse objeto. Eu posso dizer o seguinte, eu posso considerar que esse fio aqui, ele é um fio mais ideal. Como assim um fio ideal? Eu vou considerar que ele não muda de tamanho, ou seja, que ele é inextensível, essa é a palavra. E esse objeto que está aqui, que no caso aqui é a pontinha do meu fone de ouvido, eu vou também considerar ele como pontual, ou seja, como sem tamanho, e que toda a massa aqui desse conjunto só está aqui no final do objeto. O fio não tem massa. E eu vou desprezar a atuação, a influência do ar sobre o movimento e só vou considerar a ação do campo gravitacional. Meu querido, tu acabou de desenvolver o modelo do pêndulo que a gente estuda aí na física para passar no vestibular e no Enem. Então, isso que é abstração. É eu tirar todas as características
de subjetividade do meu fenômeno e eu só colocar grandezas físicas atuando ali. E também inclui, claro, muitas vezes a redução ou até a exclusão de algumas grandezas. Como, por exemplo, aqui, nesse movimento do pêndulo, eu desprezei a resistência do ar. Assim como aqui, na queda da batata, eu também desprezei a resistência do ar. Claro que aí tu pode perguntar, mas isso não muda? Não vai mudar o movimento em si? Olha, até pode mudar um pouco, mas como a gente está falando, por exemplo, aqui de distâncias pequenas, a resistência do ar quase não vai influir nesse movimento. E a gente pode desprezar. Claro, se for para outros movimentos, como por exemplo um paraquedista, aí a resistência do ar ela é considerável e eu não posso desprezá-la. E bom, agora que tu fez a tua abstração, o outro ponto agora para tu estudar os fenômenos da natureza é tu de alguma forma ter alguma linguagem para descrever eles. E sabe qual é a linguagem que a física usa para descrever a natureza? A matemática. Outro pesadelo teu, suponho. Mas onde é que a matemática entra aqui na jogada? É através das equações da matemática que eu posso, por exemplo, pegar esse movimento da batata caindo e eu posso obter posso prever quanto tempo que a batata vai levar para atingir o chão, sem necessariamente fazer o experimento em si da batata caindo no chão. Eu posso também determinar qual altura que a batata cai em 2 segundos, tudo através de equações matemáticas que vão decorrer da nossa abstração. E é com isso que a física consegue compreender os fenômenos da natureza e de todo o universo que nos cerca. E a gente consegue explicar desde como funciona o átomo, até como um carro é construído, como é que a internet chega na tua casa, como é que tem luz na tua casa, até como funcionam buracos negros. Só que pouca gente sabe isso, que a física é uma abstração. E acredito que muito por isso tu tenha dificuldade em entender física. É muito comum quando eu vejo alunos fazendo uma questão de vestibular, eles chegarem com o seguinte para mim: nossa, Sora, eu nem sei que fórmula usar. Como se física fosse uma mera aplicação de fórmulas. E não é uma mera aplicação de fórmulas. Se tu olhar em alguns vídeos no YouTube falando como resolver questões de física, tu vai ver que o primeiro passo, muitas vezes, que o professor te dá de dica é o seguinte: faz um desenho da situação. Essa é uma dica muito comum, fazer o desenho. Na verdade verdadeira, fazer um desenho, quando ele fala isso, é nada mais nada menos do que fazer o quê? Fazer a tua abstração. Construir o teu modelo. O modelo que está sendo descrito no problema. E claro que em muitos problemas, e muitos professores também fazem isso, para trazer esta natureza da física para algo mais palpável, para uma linguagem mais palpável, eles fazem assim historinhas para ti, como por exemplo, Pedrinho chutou uma bola para cima. Só que na verdade, isso é a mesma coisa que dizer que um objeto foi lançado verticalmente para cima. Essa é a abstração. Só que para tentar trazer para a tua realidade, o problema muitas vezes fala algo desse tipo: Pedrinho chutou uma bola para cima. Só que para tu resolver o problema, tu vai ter que fazer essa abstração de tu imaginar que é um objeto pontual lançado verticalmente para cima. E aí depois, tu usando as equações, tu pode encontrar as relações entre as grandezas físicas, como altura, tempo, gravidade, que está sendo solicitado para ti. Então, o meu conselho que eu te dou é: deixe se abraçar pela abstração que é a física. Comece a fazer mais esse exercício de abstração dos fenômenos a partir de agora. Porque, no fundo, é isso que é a física. Abstração, construir modelos e usar a matemática para descrever toda a nossa natureza. E eu não vou dizer que vai ser fácil. Não é fácil. Isso exige muito esforço do nosso cérebro. É que nem correr uma maratona, por exemplo. É cansativo. Dói muitas vezes. Mas a tua capacidade intelectual
e também o teu entendimento de todos os fenômenos da natureza ficam fantásticas. Então o meu intuito com esse vídeo era esse. Era fazer com que tu parasse de reproduzir essas merda que as pessoas falam. De que, física é difícil, matemática é difícil. E as pessoas só ficam nesse ciclo vicioso dizendo que é difícil, que não conseguem aprender. E as pessoas não discutem nem por que é difícil. E o que elas podem fazer para aprender. Então é isso aí. Bora abstrair as coisas. E se esse vídeo foi útil para ti, deixa o teu like aqui embaixo. Te inscreve no canal aqui no botão vermelho e clica no sininho para tu receber notificações a cada vez que um vídeo novo for postado. No mais, é isso aí. Sou o professor Eric aqui do Física em Foco. Te vejo no nosso próximo vídeo. Dá um tchau pro Sor agora. Tchau!